Boa noite, a paz do Senhor Jesus, amados irmãos que já está conosco aí. Me fala aí, Radna, Pastora Maria, se nós já estamos entrando aí na live desta noite, no nome de Jesus. Nós vamos estar falando nesta noite uma palavra viva, né? Esse é o programa de quinta-feira, a live que nós fazemos na quinta-feira, a palavra viva. Diretamente do estúdio aqui, na Igreja Batista Vida Nova de Freme, Ministério Vida Nova, Pastor Odemir e Pastor Iracema Anastácio. Nós estamos aqui nesta noite incumbidos de trazer a verdade de Cristo que liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. E nós estamos... Tá tudo ok. Tá na bênção já? Tá na bênção. Glória a Deus. Então tá bom. Nós chegamos aqui já com mais um pouco de dificuldade, né? Tá sempre... Já deu ok, tá tudo funcionando. O som tá maravilhoso. Glória a Deus, aleluia, porque é sempre uma batalha. Eu não tenho muitas almas para Jesus alcançar através desse instrumento aqui, essa rádio que Deus usou o nosso pastor Ademir para batalhar, e ele tem batalhado, e é sempre uma peleja para entrarmos no ar. Mas estamos. Mas assim que é bom. Glória a Deus. É com luta que a gente ganha a vitória. Verdade. Aonde há resistência, pode saber que é lugar da vitória, querido. Então eu quero te convidar a estar conosco, todos os amados aí, vai entrando, vai compartilhando aí, passando o share para outros. Nós temos uma palavra de Deus para a sua vida nesta noite. O Evangelho de Jesus Cristo trata de várias doutrinas. E nesta noite nós queremos falar da doutrina da justificação. O que faz um homem pecador, desgarrado, ser resgatado por Deus? O que trouxe o homem de volta para Deus? Então nós vamos estudar nesta noite a doutrina da justificação. Vou tentar condensar o que eu posso dessa mensagem. É uma mensagem extensa, né? Precisamos de estudar ela com profundidade, porque ela é de grande conhecimento, de grande validade para a vida do cristão. Há muitos cristãos desavisados que não têm conhecimento, infelizmente, às vezes ignora esse conhecimento, e a justificação ela é uma doutrina importantíssima. E nós queremos hoje, através do Espírito Santo de Deus, falar como canal de bênção na sua vida. Somos vasos de barro, reconhecemos a nossa pequenez, né? Mas nossa total dependência está no Senhor de toda a glória, Jesus Cristo. Então convido a estar conosco. Quero dar suas considerações, sua boa noite, presbítero Júlio, meu esposo. Mas a gente já até falou, é um prazer estar aqui mais uma vez, muito obrigado por vocês estar conosco nessa live, que Deus abençoe vocês, e eu creio que vai ser de muita edificação para nossas vidas, porque a palavra de Deus sempre nos edifica, né? E que Deus possa abençoar a sua vida nesses pequenos minutos que vamos estar aqui, para poder transmitir um pouquinho daquilo que Deus tem para nos falar, porque são muitas coisas. Amém? Amém. Que Deus te abençoe. Obrigado por essa oportunidade de vocês abrir a porta da sua casa, do seu trabalho, de onde vocês estão. Muito obrigado. Que Deus te abençoe e te possa retribuir em dobro, no nome santo de Jesus. Como ela falou, quero ratificar. Nós estamos aqui na 60 da Rogers Street, aqui na cidade de Framingham. Nós estamos todos segunda-feira, 7 horas da noite. Nós temos culto de oração, para podermos estar um pouquinho aqui na presença do Senhor no culto de oração. Queremos pedir perdão, desculpa, porque nessa semana, terça-feira, teve um problema aqui da live do pastor Walter, junto com o diácono Rafael, de Apocalipse, mas semana que vem ele vai estar de volta, e em nome de Jesus já está tudo consertado. E na quarta-feira, todas 7h30 da noite, nós estamos aqui presente também, adorando o Senhor, com o nosso culto de louvor e de adoração. Amém? Todas as quarta-feiras, 7h30 da noite. E na quinta-feira, né? Palavra Viva. Nós estamos aqui também para poder falar um pouquinho de Jesus. E no domingo, na Escola Bíblica Dominical, às 9 horas da manhã, e logo após às 10 horas da manhã, nós temos culto de louvor e adoração ao Senhor. E também na sexta-feira nós estamos subindo ao monte, e estamos sendo muito abençoados, muito edificados ali naquele monte, juntamente com também na oração na segunda-feira, que Deus também tem falado muito aqui conosco. E eu convido vocês para fazer parte de algum desses
algum desse tempo aqui conosco. Vai ser um prazer. Que Deus abençoe vocês e fique conosco. No nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Vamos fazer uma oração, né? Convidando o Espírito Santo de Deus a estar conosco nessa live. Porque, afinal de contas, a palavra é dele. Foi ele que inspirou e é ele que vai falar ao seu coração nesta noite. Pai, no nome de Jesus, nós queremos entronizar o Senhor nesta hora, Jesus, e te convidar, Espírito Santo de Deus, tu és o professor por excelência. Ministra através das nossas vidas e ministra neste momento em cada coração, Pai. Jesus, que o Senhor possa, Espírito Santo, abrir o entendimento daquele que está nos ouvindo, que ele não venha só nos escutar, mas que ele venha nos ouvir e compreender a tua palavra, para que ela se torne alicerce na vida deles. Nós oramos, clamamos e nós cremos no teu poder, no nome santo de Jesus. Amém? Querido, vamos lá, a palavra de Deus. Você que pode estar em casa, quer nos acompanhar. Romanos capítulo 5. A justificação pela fé e paz com Deus. Eu vou ler alguns versículos e vamos tentar expor, né, o máximo que pudermos dentro desse assunto sobre a doutrina da justificação. E então eu gostaria que você dobre a sua atenção, preste atenção, se quiser faça anotação, porque isso é de grande importância para a sua vida, viu? Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé. E é esta graça na qual estamos firmes e gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém anime a morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Amém? Então nós vamos falar sobre a doutrina da justificação, né? Justificado pela fé, então temos paz com Deus. E aqui essa paz, quando o apóstolo Paulo está dizendo justificado, pois mediante a fé temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque antes o homem tinha ofendido Deus. E o homem que ofendeu Deus virou as costas e foi embora. Mas o Deus ofensor foi atrás e providenciou um meio para fazer as pazes conosco. E essa paz, ela veio através do nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, que se dispôs a despir da sua glória, a descer aqui na terra e entrar num corpo humano, simplesmente para resgatar a humanidade de volta para Deus. Então não tínhamos paz com Deus, éramos inimigos por natureza, inimigos de Deus. Mas Jesus Cristo, ele fez essa paz. E essa paz aqui, ela é muito mais do que uma ausência de conflito. Olha só, é uma realidade objetiva que traz harmonia para a vida. Aqueles que não experimentaram o novo relacionamento com Deus estão sujeitos à sua ira. O relacionamento entre o Criador e a sua criatura é restaurado por meio da fé em Cristo, desfazendo toda a inimizade. E o resultado disso, então, é a paz que Cristo gerou entre o homem e Deus novamente. Então, através de Jesus Cristo, agora nós fazemos as pazes com Deus, nós fomos reconciliados com Deus através do seu sangue. E quando nós vamos ver o versículo 2 que diz assim: por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso. Esse acesso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, né, pela fé a esta graça na qual estamos firmes
e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Jesus Cristo, ele abriu esse acesso que estava fechado com Deus. A inimizade do homem com Deus, o pecado gerou a inimizade. Então cortou o acesso. Cristo então agora abre esse acesso. E diretamente agora nós vamos ao Pai pelo sangue de Jesus que nos justifica. E isso é maravilhoso, porque olha o que diz: todos os crentes têm acesso livre, abundante e direto a Deus. Agora não precisamos mais de um sacerdote que nos represente, não precisamos mais de sangue de bode, não precisamos mais de sacrifício de animais, porque o sacrifício vicário do nosso Senhor Jesus, ele foi suficiente para dar esse acesso de novo ao Pai. Nós voltamos para Deus através da cruz de Cristo. E diz assim: esse termo acesso também pode se referir a um porto ou um refúgio onde os navios podem ancorar, carregando a ideia de abrigo dos mares tempestuosos da vida. Ou seja, esse acesso que Jesus abriu novamente, da inimizade que o homem tinha com Deus, e agora Jesus, pelo seu sangue, nos justifica e abre essa porta de acesso ao Pai. Esse acesso é um acesso da justificação, da redenção, do perdão dos nossos pecados. E agora também nós temos a liberdade de, em todo momento de dificuldade, estarmos recorrendo àquele que abriu a porta para nós, nos dando acesso ao Pai. Jesus Cristo, o nosso justificador, o Santo de Deus, o justo, que então desceu na terra para justificar o homem e para trazer para nós agora, de novo, a amizade com Deus. E esse acesso que nós abrimos, olha só, ele diz assim: pela fé, esta graça na qual estamos firmes. Nós precisamos ter essa convicção, essa firmeza de que esse acesso foi aberto e foi aberto para toda feda. Não há nada que possa agora impedir, porque o sacrifício de Cristo, ele foi completo, né? Então nós lemos aqui: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Olha, o acesso que Jesus Cristo abriu para o homem que estava caído no pecado, separado de Deus. Então Deus envia o seu Filho Jesus Cristo, o Santo de Deus, que nos justifica, que nos compra, que faz o resgate do homem que estava condenado ao pecado. Mas nós temos que entender que o fato de nós termos acesso, livre acesso agora ao Pai, através do Filho, e nós temos o Espírito de Deus que veio habitar em nós, isso não vai nos evitarmos de que vamos viver momentos e dias de tribulação. Mas o que nós cristãos precisamos entender é que a tribulação, ela produz perseverança. Toda vez que nós passamos por tribulações, se nós recuamos, se nós damos um passo atrás e, como se diz, esmuracemos, deixamos de continuar confiando em Deus, acreditando no sangue justificador de Jesus, nós perdemos a chance de aprender a perseverar. Porque é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. E o apóstolo Paulo não estava dizendo para você ser masoquista, meu querido. Não é isso que ele estava dizendo. Quer dizer que eu vou ser um masoquista, eu estou sofrendo e vou dar glória a Deus? Não. É porque ele estava dizendo que as próprias tribulações, ela vai produzir perseverança. Eu falei sobre perseverança na semana passada, o quanto é importante nós cristãos, como filhos de Deus, adotados em Cristo, tomar essa atitude de perseverar, de ser perseverante. A perseverança, ela realmente nos mantém na presença do Senhor. Nós precisamos exercer ela. E ela vai ser exercida onde? No momento da tribulação. Por isso, na hora da luta, na hora da tribulação, não é hora de recuar. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. E se ele recuar, a alma do Senhor não tem prazer. O Senhor quer que nós avance, não que nós vamos recuar. Amém? Então, a tribulação vai produzir perseverança. A perseverança vai produzir experiência. Olha só, toda vez que um cristão entra numa luta, entra numa batalha, e nós começamos a perseverar em meio às tribulações,
essa perseverança vai gerar em nós o quê? Experiência. E a experiência, ela gera em nós maturidade. Por quê? Porque quando nós passamos por uma luta aqui e olhamos lá atrás, na que o Senhor nos deu vitória, a gente tem certeza que nessa aqui também Ele vai dar vitória. Por isso Ele está dizendo que a perseverança produz experiência. E é tão bom quando nós lidamos com pessoas experientes, né? Uma pessoa que conhece daquele momento que ele está vivendo, é uma bênção. Toda vez que você lida com pessoas experientes, ela tem muito para te ensinar, porque ela passou ali naquele caminho que você está passando, e ela pode dizer para você, fica firme, permanece, porque eu passei por aí e eu obtive vitória. Por isso, a importância dos cristãos reunir como igreja, de nós estarmos unidos como rebanho de Cristo, né? Porque nós vamos passando a nossa experiência um para os outros. E aqueles que estão chegando para o Evangelho agora, principalmente nos dias em que nós vivemos, da igreja moderna, em que pregam um evangelho light, em que pregam um evangelho à la volonté, esse evangelho ele não existe. O evangelho é caminho de cruz. O evangelho é caminho de luta, de tribulação, faz parte. Por quê? Porque nós participamos de um reino, aonde nós temos um general por excelência e nós somos soldado. E qual soldado que ele está numa batalha e ele não enfrenta guerras? Um soldado, quando ele vai para uma batalha, ele está disposto a saber que ele vai passar por guerra. O crente precisa ter essa consciência. Muitas vezes, nós temos visto cristão que tem desanimado na sua fé com Cristo, que tem não entendido muito bem o momento da tribulação, que Deus está querendo produzir em nós perseverança, experiência, né? E recuamos muitas das vezes. Mas não, a vida cristã, ela é feita de tribulação, que vai produzir perseverança. A perseverança vai produzir experiência. E a experiência, ela vai gerar em nós o quê? Diz a palavra no verso 4. A perseverança, experiência. E a experiência, esperança. Esperança. Todos nós temos esperança de que um dia nós vamos estar com Cristo. Essa é a nossa certeza. Nós não temos certeza se nós vamos conseguir concluir a faculdade que começamos. Nós não temos certeza se vamos chegar no ano de 2021. Nós temos um monte de coisa que nós não temos certeza. Mas uma certeza nós temos que ter. Essa esperança na nossa alma. Que esse Jesus, que eu prego aqui hoje, eu vou encontrar com Ele. Eu vou ver Ele face a face, eu vou ver as mãos furadas que Ele foi cravado naquela cruz para me justificar. Eu, pecadora, que estava condenada ao inferno, que não tinha nenhum direito de ter acesso ao Deus Santo, puro, imaculado. O meu Jesus, o Filho de Deus, desceu na terra, morreu por mim numa cruz, me justificou e colocou essa esperança no meu coração. Querido, nós como igreja do Senhor Jesus, precisamos alimentar essa esperança todos os dias. Que um dia nós vamos encontrar com Jesus. Se não no arrebatamento, quando fazer a nossa chamada. Um tempo algum, nós temos que andar na certeza de que estamos dentro dessa santa justificação, onde o Senhor nos chamou e nos elegeu e nos justificou e gerou em nós a esperança de que um dia o veremos. E olha o que diz o verso 5. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos é outorgado. A esperança não confunde. Quando nós somos reconciliados com Deus, através de Cristo, Ele fez a redenção por nós, nós somos justificados. Nós não precisamos ficar confundidos. A nossa esperança está em Cristo. E a palavra de Deus está dizendo que a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Quem gera essa convicção em nós? O Espírito Santo de Deus. Nos dá essa certeza do amor de Deus por nós. Porque Deus amou o mundo, amou você, meu querido, que está aí talvez hoje se sentindo desamado, achando que ninguém se interessa por você, que você não é importante. Se você não fosse importante, o Filho de Deus não teria ido para a cruz para te justificar. Amém? Efésios capítulo 2, versículo 16, diz assim:
e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. A cruz de Cristo destruiu a inimizade do homem com Deus. E é por isso que o apóstolo Paulo começa o capítulo 5 na carta aos Romanos, dizendo que justificado, pois mediante a fé, temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. E quando o apóstolo Paulo fala que reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, esse ambos aqui está falando dos dois povos. Nós demos aula na escola dominical no último trimestre, estudamos a carta aos Efésios, dos dois povos, os gentios e os judeus, que se tornou um só, o corpo, a igreja, é o corpo de Cristo. Não interessa qual é a sua etnia, qual é a sua cor, não interessa qual é a sua graduação, se você é graduado, se você é doutorado, se você é analfabeto, se você foi alcançado pela cruz, você agora se tornou amigo de Deus. A inimizade foi quebrada pela cruz. A cruz de Cristo foi a ponte que nos levou de volta para Deus. Amém? E nós precisamos apostar disso. Nós precisamos entender isso. Por quê? Porque nós precisamos pregar o evangelho da justificação. Por que nós precisamos pregar o evangelho da redenção? É porque existem muitas pessoas, infelizmente, desinformadas, que acham que por elas ser bons pais, boa mãe, pagar suas contas e fazer tudo certinho, elas vão para o céu, elas estão bem desse jeito. Não. O acesso que nós temos ao Pai, o acesso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé, esta graça no qual estamos firmes, esse acesso é para ir ao Pai, para morarmos com o Pai, nas mansões celestiais. Esse acesso, ele foi aberto pela porta que é Jesus Cristo, pelo instrumento de madeira do Calvário, a cruz de Cristo. E não há nada que o homem possa fazer para ser justificado. Não há nada que o homem possa fazer para ser salvo. E não há nenhum homem bom na terra. A Bíblia diz que Deus, olhando do céu para a terra, não viu nenhum justo sequer. Não havia ninguém que podia salvar a humanidade que estava condenada ao inferno. E por mais que você pense assim, mas eu sou uma boa pessoa, irmã Sula. Eu não mato, eu não roubo, eu pago as minhas contas, eu sou um bom pai, eu sou uma boa mãe, tá. Mas acontece que em Adão nós recebemos uma herança na nossa carne, a herança do pecado. O pecado é o maior mal que a humanidade adquiriu em Adão. E quando nós lemos Salmo 51, verso 5, diz assim: eu nasci em iniquidade, e em pecado concebeu a minha mãe. Não importa o qual bom você seja, quando você nasceu, a semente que te gerou foi na semente do pecado. Por isso precisamos ser gerados agora na semente de Deus, sermos nascidos em Deus. E esse novo nascimento, ele é por meio da justificação, onde somos justificados e regenerados. Na verdade, existe no cerne do Evangelho 2 milagres, grandes milagres: a justificação e a regeneração. Quando somos alcançados por Deus, quando somos salvos, ouvimos o Evangelho de Jesus Cristo e entendemos que somos pecadores, nascido em pecado, como diz a Bíblia aqui: em pecado me concebeu minha mãe. Quando nós entendemos que nós nascemos na semente de Adão, na semente do pecado, na era da queda, então nós entendemos isso. Ao ouvir o Evangelho de Jesus, o Espírito Santo de Deus, ele gera no homem um arrependimento. Porque a palavra de Deus diz que é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E quando há um arrependimento genuíno de quem somos em Adão, e o Senhor Jesus nos toca e nos chama de volta para o Pai, e nós aceitamos o sacrifício de Jesus, então nós somos salvos. Na doutrina da salvação nós somos justificados e regenerados. E olha só, não dá para nós falarmos das duas doutrinas hoje, justificação e regeneração. Mas nós temos que entender que no ato em que nós somos salvos e justificados, nós também somos regenerados.
a regeneração ela não é um processo. Ela acontece quando o homem é tocado por Deus, reconhece a sua vida de pecado, reconhece a sua situação da queda, e agora ele é levantado por Deus, salvo, justificado e regenerado. Deus transforma o coração desse homem. Esse homem, então, ele nasce de novo. É preciso nascer de novo, irmã Sula? Sim, é necessário. Nós sabemos muito bem de Nicodemos, um doutor da lei, que foi até Jesus, e Jesus falou para ele que ele tinha que nascer de novo. Todo ser humano que nasceu da sua mãe precisa nascer de Deus. Precisa nascer de Deus. E esse milagre da regeneração, da justificação, ele está descrito em todo o Novo Testamento. Nós vamos ver que a regeneração e a justificação, ela é dois fundamentos na vida do homem, que o Evangelho de Jesus nos traz para a nossa vida cristã, abrindo os nossos olhos e sabendo quem somos. Por isso, querido, a importância de nós estudarmos a palavra de Deus, a importância de nós pararmos para ouvir o que Deus tem nos falado. Deus está pregando o Evangelho dele por todos os lados. Deus agora, não agora, mas já há muito tempo, nós temos usado a rádio, a televisão, o computador para pregar o Evangelho. E muitos têm ouvido o Evangelho do Senhor Jesus e, infelizmente, rejeitam a Cristo. Infelizmente, continua vivendo a sua vida como se não tivesse uma dívida. Dívida? Sim. Todo homem tem uma dívida para com Deus. E essa dívida, ela é impagável. Não há nada que você possa fazer para você pagar essa dívida. A dívida que Adão contraiu para a humanidade colocou todos nós presos no pecado. E pecado, querido, é o maior mal da humanidade. E o homem que está no pecado, o homem que está sem Deus, sem Jesus, infelizmente, se você não é um cristão, professo, que aceitou Jesus, eu sinto muito em te dizer, você é um preso, você é um condenado. Eu vejo às vezes as pessoas dizendo, não, eu não vou ser crente não, porque eu sou livre, sabe? Eu gosto da minha vida livre. Você não é livre não, querido. Quem tem que beber para ser feliz é escravo. Quem tem que fumar para ficar calmo, para se libertar da ansiedade é escravo. Sabe? Quem tem que viver na prostituição, cada dia com um homem, cada dia com uma mulher, você não é livre, você é escravo. Há uma corrente espiritual no seu pescoço, que foi colocada lá na queda. E o pecado, ele é mentiroso. Ele fala que você está bem do jeito que você está. Mas o pecado, ele é uma bola de neve, que ele vai enrolando o homem, e um abismo vai chamando outro abismo, vai chegando outro abismo, e ele vai enrolando a sua vida, enrolando a sua vida. E o fim do homem, sem Deus, que vive na prática do pecado, é ser destruído e ser lançado no inferno. Mas nesta noite nós estamos aqui com esta palavra para abrir os seus olhos. Não deixa Satanás te enganar. Você não é livre. Você só é livre se você estiver em Cristo Jesus. Só Jesus tem o poder de nos libertar. Por isso ele disse que ele é a verdade. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ele disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O mundo tem enganado a humanidade. A humanidade tem se achado que é livre, porque faz o que quer da sua vida. Você faz o que quer da sua vida, mas a sua alma, o seu espírito, o seu futuro está comprometido. Infelizmente. Infelizmente. Mas a boa notícia é que ainda hoje, Jesus está de braço aberto para você. E nós precisamos entender muito, porque há muita confusão, há muita ignorância a respeito dessa verdade libertadora de Cristo. Jesus Cristo, ele não veio para te impor regras. Pelo contrário, ele veio para te libertar das regras de Satanás. Jesus Cristo, Filho de Deus, ele veio para nos dar uma compreensão de que podemos ser libertos verdadeiramente do que uma dívida que contraiu para nós. Toda a humanidade está condenada ao inferno. Estava, mas Jesus veio ser a porta. Ele veio para nos justificar. E a cruz de Cristo
esse instrumento de madeira, desfez a inimizade do homem com Deus. E nós precisamos entender isso. E precisamos compreender a doutrina da justificação. Por isso, nesta noite, nós escolhemos trazer esta palavra para você. Porque todos nós somos pecadores. Sim, somos. O que acontece é que quando você tem um encontro com Jesus e você é justificado com Jesus, então os seus olhos espirituais são abertos. E então você deixa de ser escravo do pecado para ser servo do Senhor Jesus Cristo, né? E o homem sem Deus, ele é escravo do pecado. Ele não tem outra alternativa a não ser obedecer à sua carne. E a sua carne o convida a cada dia para o pecado. Olha o que diz a Bíblia aqui. Romanos capítulo 8, verso 6 diz assim: porque o pendor da carne dá para a morte, mas o espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade com Deus. O homem fora de Cristo, o homem que não foi justificado, o homem que não foi alcançado e não foi liberto dessa carne, desses desejos pecaminosos, ele é inimigo de Deus. Não tem como você ter acesso a Deus. O acesso, você tem que passar por Jesus. Ele é a porta de acesso a Deus. Olha o que diz o verso 7, capítulo 8 de Romanos. E por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Não tem como. Você vai agradar a sua carne, porque você é escravo do pecado. Você serve o seu Senhor, a sua carne, as concupiscências da carne, as concupiscências dos olhos, o desejo desenfreado te domina. Você não tem força de dizer não. Se o seu vício te acorda 2 horas da manhã para você fumar, você não fala não. Porque um cigarro te domina e você tem que pôr aquele charutinho no dedo ali, acender ele, por causa da sua escravidão. Isso é muito sério. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Mas os que estão em Cristo, olha a diferença, olha o diferencial aí, de como nós encontramos com Cristo. Aceitamos o seu sacrifício, rendemos aos seus pés, reconhecemos que o Senhor é Deus na nossa vida e que sem Ele nada podemos, estamos perdidos, condenados à morte. Mas quando temos um encontro com Cristo, somos justificados e fazemos as pazes com Deus. Olha o que diz o verso 9, para os cristãos. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Olha que o Espírito está em letra maiúscula. Ou seja, o Espírito de Deus agora dentro de nós. De fato, o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Você não pode dizer que você é de Deus. Você não pode dizer que você não tem, que você tem Cristo na sua vida, se você não tem o Espírito Santo dentro de você. E se você tem o Espírito Santo de você, então você não é o Senhor da sua vida. Você tem o Senhor Jesus como Senhor da sua vida. E então agora é Ele que está no comando da sua vontade. É Ele que te governa. Por isso que Jesus falou, o reino de Deus está dentro de vós, porque reino significa governo. Quando o reino de Deus está dentro de nós, Deus nos governa. E aí quem nos dá o comando, o que devemos fazer e não devemos fazer, é o nosso Senhor. Quem é o nosso dono. É uma grande diferença. Por isso existe 2 tipos de povos na terra. Os que são de Deus e os que não são de Deus. Os que estão em Cristo, os que tiveram encontro com Cristo, são de Deus. Por isso obedecem a Deus. Mas os que não são, não conseguem obedecer. Versículo 14. O 10. Se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto, por causa do pecado. Mas o Espírito é vida, por causa da justiça. E Paulo diz, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo. Somos todos pecadores. A diferença é não viver na prática do pecado. E para não viver na prática do pecado, Cristo precisa viver no nosso corpo.
Estávamos mortos em pecados, nos nossos delitos estávamos mortos. Por isso fazia o que a carne pedia. Mas porque Cristo agora vive em nós, o Espírito Santo de Deus nos dá essa força para escolher o que queremos comer, o que não queremos. O que queremos vestir, o que não queremos. Já não é nós, é Cristo vivendo em nós. Você falou o verso 14? Qual? Pode falar. Porque quando você está falando sobre quando você é guiado, né? E está falando aqui, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. É isso que eu estou falando sobre. Você está falando sobre quando a gente é guiado por Deus, o comando de Deus na nossa vida. O comando de Deus. Então o Espírito de Deus está em nós. Verdade. A pastora Zena pregou essa palavra. Foi. É parecida ontem. Foi essa palavra que ela pregou ontem, né? É sobre nós, qual a nossa identidade. A nossa identidade, filhos de Deus, herdeiros de Deus, co-herdeiros em Cristo. A nossa identidade é Jesus Cristo habita em nós. Então o Espírito de Deus que ressuscitou Jesus está nos guiando. E diz, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Né? E o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. O Espírito Santo de Deus testifica com o Espírito do homem que ele é filho de Deus. E é interessante, é que nós temos visto muitas pessoas vivendo momentos de a doença agora... Pânico. A doença do pânico, né? As pessoas que estão... o inimigo toma a mente delas e cria coisas terríveis que nem existem, mas criam nelas e elas têm pânico de tudo. E nós precisamos rever os nossos conceitos cristãos por isso. Porque se nós somos guiados por Deus, guiados pelo Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus está em nós, não é possível que isso possa acontecer com a vida do crente. Nós precisamos nos render ao senhorio de Jesus Cristo e saber quem somos no Senhor. Amém? Porque senão nós ficaremos perdidos sem a nossa identidade. Né? Nós estamos fazendo a campanha aqui, eu te convido, quarta-feira, 7h, 7h30, nós vamos estar aqui estudando mais uma vez uma porção da palavra de Deus. Qual é a sua identidade em Cristo como filho de Deus? Mas o homem, a condição do homem fora de Cristo no seu estado natural, é de ruína. Porque o pecado é universal, como eu falei, a raça humana toda foi contaminada por esse mal. E mesmo que as nações mais evoluídas do mundo, os homens mais cultos do mundo, são capazes de cometer crimes terríveis. Por quê? Porque o pecado, a semente do pecado está naquele homem. Então, a mente de quem não tem Cristo, ela é cega. Ela não consegue ver. 2 Coríntios 4:4 diz assim: o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que ele não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Querido, você que está fora de Cristo, deixa eu te dar uma notícia: você é cego, você não enxerga. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. A luz de Cristo faz com que a verdade dele seja resplandecida em nós. Outrora, nós estávamos também nesse mesmo caminho. Olha o que diz a palavra de Deus na carta de Tito, capítulo 3, verso 3. Pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrado, escravo de todas sortes de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando uns aos outros. Porque o amor de Cristo não foi derramado em nosso coração, nós não temos condição nem de amar. Pensa para você ver, um moço casado, que tem uma esposa linda, maravilhosa, né? Ou uma esposa que tem o seu esposo, seus filhos, e tem um relacionamento secular, trai, volta para casa e beija o esposo e beija a esposa como se não tivesse feito nada. Por quê? Porque é cego. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. E o pecado, ele te dá uma anestesia. Ele te escraviza. A Bíblia diz que todo aquele que comete pecado, ele é escravo do pecado. Porque o pecado, ele reina na vida do homem.
pecador, ele monta nas costas desse homem até levar esse homem à morte eterna. Porque, na verdade, o pecador, ele está morto. Só que ele está morto espiritualmente. Mas o plano de Satanás é matar esse homem na segunda morte. Jogar ele na morte eterna, no fogo do inferno. Mas o plano de Deus é que esse homem que está no pecado, traindo, prostituindo, desagradando a Deus, no espírito da rebeldia com Deus, é que esse homem se arrependa. Deus está de porta em porta. A palavra de Deus diz em Apocalipse 3:20: eis que estou à porta e bato. Se ouvir a minha voz e abrir a porta. Tem duas coisas que o homem precisa fazer: ouvir e abrir a porta. E quantas vezes eu já passei por isso. Eu fui criada no Evangelho, mas eu fui desviada dos 18 anos até os 23 anos. E às vezes eu passava na porta de uma igreja evangélica e ouvia um culto, ouvia um hino da harpa cristã. Me dava uma saudade de Jesus. Uma vontade de voltar para a casa do Pai. Mas o pecado me enganava e dizia: mas você vai deixar a sua vida? Você vai deixar os prazeres? E então nós ficamos negociando o vil com o precioso. O homem que vive no pecado, ele está vivendo o vil. Nada presta, mas ele está no engano. Agora, Jesus é o precioso. A vida com Cristo é a que vale a pena. Amém? E Jesus morreu para os fracos. Para você, meu querido, talvez hoje está fora do Evangelho. Talvez você nunca ouviu falar do Evangelho. O que eu vejo muitas vezes, as pessoas, elas conhecem, elas ouvem falar de Jesus, o Jesus histórico que morreu na cruz, que ressuscitou, o Jesus que nós comemoramos na manjedoura no Natal. Mas o Jesus, Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, dono e criador de todo o universo e sustentador, e que tem um plano de salvação, e que executou esse plano que o Pai planejou, muitas pessoas ainda não conheceu. Mas se hoje ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, não endurece seu coração, não. Abre seu coração. Aceita Jesus. Aceita essa preciosidade que é Cristo Jesus. Vamos continuar aqui na palavra de Deus. Verso 6 do capítulo 5. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém anime morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Mas Deus prova seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Imagina, Deus, o Senhor, Criador do universo, da terra, de todas as coisas, um Deus tão grande, tão lindo, tão poderoso, tão santo, não precisava provar nada. Mas o apóstolo Paulo, escrevendo para nós, para os romanos, ele disse: Deus prova o seu amor. E sabe qual foi a prova dele? Ele provou com a morte do seu filho. Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O plano do diabo, lá na queda, ao oferecer ao homem a oportunidade de ser independente de Deus, é para que o homem perecesse. Mas o plano de Deus é para que o homem volte para ele. E por isso ele provou esse amor, dando o seu Filho, Jesus Cristo. E dificilmente alguém morreria por um justo. Apóstolo Paulo falando. Pois poderá ser que pelo bom alguém anima a morrer. Jesus desceu da sua glória e veio morrer para uma humanidade perdida, condenada, para os maiores criminosos do mundo. Ele animou a morrer. Ele se colocou como oferta de sacrifício.
e de resgate para nós. Verso 9 diz assim: logo muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por eles salvos da ira. Apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 1, ele diz assim, no verso 18: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade. Mas o sangue de Jesus Cristo nos livrou da ira de Deus. O sangue de Jesus Cristo nos comprou, nos redimiu, nos justificou. Sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos. Porque se nós, verso 10, porque se nós, quando inimigo, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. A justificação pelo sangue de Jesus Cristo traz o homem de volta para Deus, quebra o muro da inimizade, a cruz, faz uma ponte, nos volta para Deus, nos reconcilia com Deus. E agora nós somos salvos da destruição eterna. O pecado que estava sendo gerado em nós a cada dia, o Espírito Santo de Deus começa a gerar em nós arrependimento e uma compreensão da nossa pecaminosidade, de quem nós éramos fora de Cristo. A carta de João, 1 João 3:8, diz assim: quem comete o pecado é do diabo, porque o pecado peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Só o sangue de Jesus pode lavar, limpar e perdoar o homem. Só o sangue de Jesus é suficiente. Não há nada que nós possamos fazer. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Para desfazer as obras do diabo, o Filho de Deus manifestou. Morreu numa cruz e nos justificou com seu sangue, para que fôssemos lavados, perdoados, santificados pelo sangue de Jesus. E Deus provou o seu amor para conosco através da morte do seu Filho. O pecado de Adão foi uma decisão de ser independente de Deus. A vinda de Jesus foi uma decisão de nos livrar do fogo eterno e sermos dependentes do Senhor. Olha, nós podemos entender uma coisa. Como um homem pode ser justo diante de Deus? Como que um homem pecador, que caiu junto com Adão, pode se tornar justo diante de Deus? Unicamente por meio da morte, vida e ressurreição de Jesus Cristo. Não há outro lugar para irmos. Não há outro lugar para recorrermos. A justificação do homem, ela é feita pelo sangue de Jesus Cristo. Nós somos justificados pelo seu sangue. E pelo sangue de Jesus nós somos salvos da ira de Deus. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Não é de alguns, é todo pecado. A justificação deu esse poder para nós, de nos resgatar, de nos reconciliar. Por isso ele disse, não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Quando o homem é alcançado por Jesus, e o seu sangue lava dos seus pecados, se justifica, agora ele é reconciliado. Agora ele volta a ser amigo de Deus. Porque o apóstolo Paulo, escrevendo a Romanos, capítulo 3, verso 23, diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não há grau de escolaridade, não há nível, nada. Nós somos justificados unicamente
pelo sangue de Jesus Cristo e pela sua cruz, que quebrou a inimizade com Deus. E muitas vezes, essa graça gratuita, o homem tem feito pouco caso. A humanidade continua andando sem tomar posse desse presente de Deus, a redenção, a justificação, a reconciliação, a chance que temos de voltarmos para Deus e termos paz com Ele através de Cristo. A humanidade vai andando como se o dia de amanhã não existisse e como se o inferno fosse conto de carochinha. O inferno é real, querido. E todos que morrerem sem Jesus, que ouvirem essa palavra e dar as costas para essa palavra, um dia serão condenados ao inferno. Mas todo aquele que ouve esta palavra e arrepende do seu pecado e volta para Deus, no acesso que é Jesus Cristo, ele é alcançado, ele é justificado, ele é perdoado, ele é redimido. Ele será glorificado naquele dia, por causa do nosso reconhecimento com Deus. E isso é mediante a fé. Pela graça sois salvos, Efésios capítulo 2, verso 8. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem por obras, é dom de Deus. Não vem pelas obras para que ninguém se glorie. Não há nada que você possa fazer. Você pode ir para um mosteiro, ficar isolado do mundo e se santificar. Se você não passar pela cruz, você não será justificado. O homem só é justificado quando ele passa pela cruz de Cristo. É pelo sangue de Jesus Cristo que nós devemos passar. Passar pela cruz de Cristo. Quando Deus manda Moisés passar o sangue dos cordeiros nos umbrais da porta. Quando Jesus, o anjo da morte, passa, aonde tinha o sangue, o anjo da morte passou por cima. Aquela casa ninguém morreu. Quem tem o sangue de Jesus na sua vida, quando Deus olha para o homem, Deus não vê o nosso pecado, Deus não vê a nossa pequenez, Deus não vê as nossas falhas, Deus vê, nós entendemos isso, o sacrifício de Jesus. Então o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Por isso ele fez a propiciação, que significa cobrir. O sangue de Jesus nos cobriu. E essa cobertura do sangue de Jesus na nossa vida gera em nós vida. Porque nós não só tomamos posse da libertação desse sangue para sermos salvos, mas para vivermos uma vida santa e que agrada a Deus neste mundo. Nós não podemos achar, ok, eu aceitei Jesus, agora eu fui justificada, eu vou viver minha vida. Não, você aceitou Jesus, você tem um dono, você tem o Espírito Santo dentro de você, o penhor, o selo, o penhor de Deus está em você. Você não faz o que quer da sua vida, porque antes, quando nós estávamos no pecado, fazíamos o que queríamos, porque éramos escravos do pecado. Lemos na palavra de Deus que todo aquele que peca é escravo do pecado. E eu já disse, o homem que peca, ele não tem condição de voltar atrás. Ele não tem condição de deixar de não fazer, porque ele é escravo. Agora nós que nos rendemos ao nosso Senhor, o Espírito Santo de Deus nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Pelo sangue de Jesus na nossa vida, nós temos agora acesso ao Pai e o direito de escolher o que vamos comer. Não comemos qualquer coisa. Não comemos qualquer lixo. Não é qualquer balada que nos faz feliz. Não precisamos ir para balada para sermos felizes. Não precisamos tomar uma gelada para sermos felizes. A alegria do Senhor é a nossa força. Porque o Espírito de Deus está em nós e testifica no nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, estamos com garantia eterna. Amém? Eu queria falar mais, mas já são 8 horas, né? Yep. Já não dá, nós entramos um pouquinho atrasado. Mas semana que vem nós vamos continuar falando sobre Adão e Cristo. Tá? Semana que vem nós vamos continuar essa live falando sobre a herança que nós recebemos em Adão, mas uma herança maior em Cristo Jesus. Terminando aqui essa live, eu quero contar uma história. Eu não sei se eu vou saber contar ela. É melhor Júlio César contar? Você está lembrando bem dela aí?
Eu acho que muitos dos amados aí que estão nos assistindo já viu essa história, mas ela vem calhar bem aqui dentro do que nós estamos falando, sobre o perdão do nosso pecado, sobre a justificação, sobre a regeneração, sobre a reconciliação com Deus, sobre o privilégio que Deus nos deu de termos acesso ao Pai através do sangue de Jesus Cristo, onde fomos justificados. Eu só quero também falar um pouquinho sobre essa justificação, a reconciliação. Isso é um presente para agora, é para a gente regozijar isso com Deus agora, isso não é futuro. É no exato momento, quando você aceita Cristo, você já tem esse pacote todo na sua vida. É para um presente dado na hora quando você reconhece Cristo. Mas a história que ela quer contar... Você quer contar? Não, você está melhor que eu, vai aí. Não, tudo bem. A história que ela quer contar, nós já falamos um pouco sobre o significado do presente de Deus. É um jovem que ele fez muitas coisas erradas e ele foi condenado à morte. E esse jovem, aí o povo daquela cidade teve pena daquele jovem, porque ele era muito novo, e ele foi até o governador e pediu para ele poder dar uma chance para aquele jovem. O governador pensou muito bem naquela situação, e aí ele resolveu ir fazer uma visita lá na cadeia para aquele jovem. E aquele jovem, ele não sabia de nada, mas o governador foi disfarçado como um pastor, e ele foi com a Bíblia debaixo, e dentro da Bíblia estava a carta de liberdade daquele jovem. Só que aí ele não sabia de nada. Quando o governador chegou na cadeia, ele começou a cuspir, xingar, gritar, mandando ele sair daqui. E o governador falando: jovem, calma, eu vim aqui te dar um presente. Está aqui. Falei assim: eu não quero saber disso, eu não quero ver você aqui, me deixa em paz. E xingando e cuspindo, o governador, para poder se salvar, saiu de perto dele e foi embora. O carcereiro chegou perto daquele jovem e falou assim: rapaz, você é doido? Você não sabe o que você acabou de fazer? O que eu fiz? Eu não quero pregação, não quero essa pessoa para perto de mim. Ele falou assim: não, aquele não era um pastor. Aquele era um governador disfarçado como pastor. E dentro da Bíblia dele estava o perdão para você. Você ia ser solto hoje. Você vai ser condenado agora porque você rejeitou isso. E ele ficou triste. No dia da morte dele, a última palavra dele, ele queria falar para os jovens: eu só quero falar uma coisinha. Hoje eu estou sendo morto, não é pelos crimes que eu cometi, mas que é simplesmente pelo perdão que eu rejeitei. Amém. Amém? Muito obrigada, Pedro. Isso é verdade. Muitos, naquele dia, vão ser condenados ao inferno. Não pelos pecados. Não pelos seus pecados. Não pelo que Adão adquiriu lá na queda, mas pela rejeição do Filho de Deus, que veio perdoar os nossos pecados. Muitos têm rejeitado esse presente de Deus. Você que está na prática do pecado, você não precisa ir para o inferno. Eu sei que Satanás, ele trabalha na mente das pessoas 24 horas para condenar as pessoas, para dizer para você: não tem mais jeito, você já foi longe demais, o que você fez é horrível. Eu vou te dizer uma coisa, meu querido, todos nós fizemos coisas horríveis. Não há um justo na terra. Mas quando nós aceitamos Jesus Cristo, a palavra de Deus diz que Ele lança nossos pecados no mar do esquecimento. Aleluia. Todos nós temos um passado muito feio. Todos nós, grandes homens de Deus e mulheres de Deus, se for pegar o passado deles e colocar num telão, talvez até a família saia de perto de vergonha dos atos que já fizeram, das coisas que já praticaram. Mas recorreram ao justo justificador Jesus Cristo. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Amém. Você não precisa ser condenado ao inferno. Que o Senhor te dê uma chance de se arrepender. Que esta palavra nesta noite possa mover o seu coração. E aonde você estiver, você possa fazer uma oração: Senhor Jesus, eu não sabia, mas hoje eu estou sabendo. Eu quero te aceitar como o Senhor e o Salvador da minha vida. Aleluia. Perdoa meus pecados. Escreve meu nome no livro da vida.
e faz uma nova história. Deus, Ele está sempre podendo, na hora que você quiser, começar uma nova história com a sua vida. O livro de Deus está nas mãos dele e nas suas mãos. A decisão é sua. Se você quer aceitar Jesus, aonde você estiver, faça uma oração. Que o Espírito Santo de Deus possa gerar um arrependimento genuíno no seu espírito. Que Ele te convença do pecado, da justiça e do juízo. E que você decida entregar a sua vida para o Senhor. Você não precisa ir para o inferno diante dessa palavra hoje, libertadora. Que Deus te abençoe. Deus abençoe a todos os nossos irmãos que estão aí conosco. Tem irmãos aí nos seguindo? Tem. Todos os amados da igreja, aqui os membros dessa casa. A Igreja Batista Vida Nova de Framingham está localizada na 60 da Hollis Street, aqui bem pertinho da linha de trem, no centro da cidade. Você que mora aqui ao redor, quer nos fazer uma visita, você será muito bem-vindo. Domingo, 9 da manhã, nós temos escola bíblica dominical. E às 10 horas o culto. Nosso culto está acabando ali 11h30, 11h40. Você tem todo domingo para aproveitar. Mas venha dar as primeiras horas do dia e o primeiro dia da semana como primícia para o Senhor. Você que está desviado do Evangelho, você que não conhece o Evangelho ainda, ou você que está sem igreja, está desigrejado, pastor Demi e pastor Iracema está aqui para nos pastorear nesse rebanho de Jesus Cristo. Nós te convidamos, né, os demais pastores. Na segunda-feira temos oração, às 7 às 8 da noite. Na terça-feira temos live aqui também, no Facebook e na rádio. Acho que nós estamos na rádio agora, gente. Estão na rádio. Glória a Deus, né? Como é o nome da rádio? Cidadeusa.com? É. Rádio Usa, cidadeusa.com, né? Você liga nessa rádio aí que vai estar essa mensagem passando aí e mais mensagens. Amém? E também divulga esse canal para nós, onde você puder passar para outros amigos para ouvir esse evangelho. Nós estamos aqui nesse desafio. Toda quinta-feira, às 7 da noite, Palavra Viva. O Senhor colocou esse tema no meu coração, Palavra Viva, e é porque realmente é a palavra que nos vivifica. Estávamos mortos em nossos pecados e delitos, mas a palavra de Cristo nos vivificou, nos limpou e tem nos libertado. Amém? Você é muito bem-vindo a estar conosco. Deus abençoe a todos os irmãos que nos acompanharam aí. Teve irmão do Brasil? Tem a Eva, a irmã da... A Eva, irmã da pastora Ariane. Muito obrigada, Eva. Deus abençoe você, sua família aí no Brasil. Também lá de Nova York, a missionária... Amém. Glória a Deus. Todos que estão conosco aí, que foi abençoado. São muitos. Ore por nós, ore por este ministério, ore pela vida do pastor, da pastora, dos pastores, dos obreiros desta casa. E vamos orar uns pelos outros, né? Nós sabemos que a oração... Missionária Sônia. Missionária Sônia? Oh! Sim. Deus abençoe, querida. Mas eu queria falar um negocinho, por causa do que você estava falando sobre a regeneração, a justificação. É por isso que Jesus morreu de braços abertos no madeiro. Ele espera vocês de braços abertos, porque Ele vive, Ele reina para todo sempre. Ele está de braços abertos esperando por todos nós. Somente crê e aceita Ele como Senhor e Salvador da sua vida, no nome de Jesus. Aqueles que aceitam Jesus Cristo. Né? Romanos capítulo 8:1, presbítero. 8? Romanos capítulo 8:1. Que diremos, pois, nenhuma condenação há para que está em Cristo Jesus. Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você não precisa ser condenado. Você tem o direito de ser justificado. Isso. É só você aceitar, querido, a justificação. E não deixa nada te separar do amor de Cristo. Quem nos separará do amor? Não deixa nada. Amém. Então nós vamos aqui, quinta-feira que vem, estamos de volta, vamos continuar falando sobre justificação, regeneração, o primeiro Adão e o último Adão. Muito obrigado pela sua companhia. Deus abençoe todos que esteve conosco até agora. Que o Senhor Jesus permanece conosco na pessoa do Espírito Santo. Amém. Vamos fazer oração, presbítero, que orar para nós? Amém. Soberano Deus, eterno Pai, obrigado por esse momento, por esses minutos aqui na Tua presença. Que o Senhor possa abençoar ricamente cada vida, Pai, que ouviu essa Tua palavra, que vai ouvir ainda. Que o Senhor possa, Pai, convencê-los, Pai, que eles possam ser justificados, regenerados, que eles possam ser santificados através do Teu Filho amado Jesus Cristo. Abençoe esse instrumento que está levando
essa mensagem, que o Senhor possa cada dia mais nos dar condições de poder propagar o teu evangelho. Abençoa a igreja, meus irmãos em Cristo e todos aqueles que estão nos ouvindo neste momento. Seja conosco, nos dá um final de semana abençoado na tua presença e prepara o nosso coração para poder te cultuar aqui domingo, e coloca sede e desejos do nosso coração para buscar a tua presença enquanto o Senhor está para vir. No nome de Jesus, seja com todos nós. Amém. Amém, Jesus. Esperamos todos os amados irmãos aí, né? Os membros da casa aqui, domingo, 9 da manhã, na Escola Bíblica Dominical. Um abraço a todos. Deus abençoe.